Galera, vamos jogar uma conversinha fora aqui sobre a válvula termostática. Válvula termostática, ventoinha e radiador. Isso resume o arrefecimento do seu motor, para manter o seu motor na temperatura certa. O seu motor, para trabalhar bem, ele tem que trabalhar na faixa de 85 por aí a 90 graus no máximo, entendeu? Essa é a temperatura do seu carro, fica com consumo legal e um funcionamento redondo. Seu carro não vai ter diferença se você está subindo uma serra, ele vai esquentar demais, se você está descendo, ele vai esfriar demais. Não tem isso. Ele vai manter essa faixazinha de temperatura. Entendeu? A válvula termostática, radiador e ventoinha. E sistema de arrefecimento do seu motor. Muita gente tira a ventoinha, tira a válvula termostática. Ah, vou tirar porque se ela travar fechada, vai fundir meu motor. Vai fundir sim, porque se ela travar, aquela água que está quente dentro do bloco não vai circular para o radiador esfriar ela. Porque ela passa de 90 graus se ela ficar dentro ali, ela vai dando 100, 140 até ela, não precisa nem falando, né? Até o seu motor fundir. Ali. Mas isso só acontece em válvula termostática ruim, marca ruim, se você não usa um aditivo legal ali, sabe? Isso não acontece, pra falar a verdade, é muito difícil isso acontecer. Você tirar a válvula termostática, o seu carro não vai trabalhar nessa faixa de temperatura que eu falei. O que vai acontecer? Seu carro, quando você tira a válvula termostática, de manhã ele não vai dar uma temperatura boa. Seu carro vai trabalhar frio. E o carro frio é aquele, não dá lenta, quadrado, aquela coisa feia, sabe? Se você estiver subindo uma serra muito íngreme por muito tempo, uma serra, vamos supor, uma serra muito longe, muito alta, você está subindo no asfalto, seu carro mais reduzidinho, se seu carro for 1000, seu carro vai superaquecer, porque não vai ter a válvula termostática ele travando essa água no motor até ela dar certa temperatura, circulando, colocando uma água nova ali. Ela vai estar circulando direto. Entendeu? Ela vai dar uma temperatura elevada no seu motor. Na hora que você estiver descendo essa mesma, suponha que você vira lá em cima e desce essa serra. O seu carro vai ficar frio demais. Aí essa mudança de temperatura brusca vai dar problema vai dar uma essa dilatação que o seu motor vai ter com essa mudança de temperatura vai fazer muito mal para o motor. Faz muito mal mesmo. Essa mudança de temperatura. Vai causar uma quebra do seu motor por ele dilatar demais. Entendeu? Dilatar de uma forma errada. Dilata, esfria. Isso vai fazer muito mal para o seu motor. Isso porque vai trazer um consumo excessivo, porque seu carro trabalha em temperatura muito baixa, o seu carro fica com uma lenta quadrada, fica ruim e ele gasta muito mais combustível do que ele na temperatura ideal. Na temperatura ideal. O perigo de uma válvula termostática travar é ela travar fechada. Se ela travar aberta, não tem problema. Você vai continuar andando seu carro normal. Vai ficar como se você não tivesse uma válvula termostática. Vai continuar dessa coisa que eu falei. Ele vai ficar circulando água direta. Mas não tem perigo de fundir seu motor. O problema é que causa sua válvula travar fechada. Se ela travar fechada, o que acontece? O ciclo é esse. A água vai para o radiador, ali o radiador mantém a temperatura dela, esfria ela para ela não passar de 90 graus. Quando ela estiver aí na faixa de talvez uns 70 graus por aí, estiver baixa, a temperatura baixou, a água do motor está esquentando de novo. Quando ela chega em perto de 90 graus, alguns 85 por aí, essa temperatura da água faz a válvula dilatar e abrir. Ela abre na temperatura, válvula termostática. Ela trabalha com temperatura. Se você arrancar ela do carro ali, jogar ela na panela e deixar esquentar, você vê ela abrir e fechar. Ela abre e essa água que está ali quente dentro do seu motor, ela ela vai para dentro do radiador, se mistura com a do radiador e a água na temperatura mais um pouco mais fria entra dentro do motor para manter uma temperatura legal ali. Esse é o ponto correto do seu carro trabalhar. Ele vai ficar sempre na temperatura ideal para um funcionamento top. Sempre vai ter na temperatura ideal.
sem a termostática. Numa subida, o seu carro vai superaquecer, que não dá tempo da água esfriar no radiador. Não vai dar tempo dele manter essa água na temperatura certa, porque ela está girando direto. Na mesma hora que ela passa no motor ali, esquenta, ela vai para o radiador, não dá tempo do radiador manter a temperatura, ela vai subindo, subindo, vai só subindo a temperatura. E quando você está descendo, você vai acelerar menos, você vai esforçar menos o carro, a água vai circular mais de boa ali dentro ali e vai esfriar pra caralho no radiador. O radiador vai esfriar muito essa água. O carro, quando ele está com temperatura muito baixa, ele gasta demais. Ele dá excesso de combustível e gasta muito. Ele necessita de uma quantidade maior de combustível para trabalhar. E ele, na temperatura ideal, ele trabalha mais redondo, na temperatura certa, essa temperatura que o seu sistema de resfriamento faz, que é entre ali em torno dos 80 graus, que é a temperatura certa para o seu carro trabalhar tranquilo ali, para fazer um consumo legal, para andar bem na subida, anda bem na descida. Se você estiver subindo uma serra muito forte, muito alta, como eu falei, cavalo sem válvula termostática que vai ficar só aquecendo a água, você pode subir tranquilo se sua válvula termostática estiver boa, porque você vai subir, quando o seu carro começar a aquecer, ele faz a troca com o radiador e vai travar uma água na temperatura ali dentro, que quando começou a esquentar ali de novo ali, a válvula abre, aí troca a água e fica sempre na temperatura certa, sempre na temperatura ideal. Sem a válvula não dá para manter essa temperatura ideal porque ela gira direto. Ela não tem o controle da água. Talvez a água está esquentando, não dá tempo de esfriar e vai rodando essa água ali dentro ali direto. O sistema do motor da água do seu radiador, você põe a água no radiador, ela passa pelas mangueiras, entra dentro das tubulação da parte de cima ali do bloco da parte de cima do seu motor ali, do bloco do motor. A água circula pelas canaletas, sai pela termostática e volta para o radiador de novo. E a ventoinha, ela resfria essa água quando ela passa da temperatura certa. Esse é o ciclo de resfriamento do motor para manter a temperatura certa. Esse é o ciclo. Radiador, bloco do motor, termostática, volta para o radiador de novo. E a ventoinha do radiador é na frente do radiador, atrás, que ela vai refrigerando, ela liga na hora certa e desliga na hora certa, tudo sozinha. Ela não liga direto, a maioria dos carros. Aí, você não precisa de ter medo de essa válvula termostática travar se você tiver com o seu sistema, com a válvula termostática em bom estado, funcionando direitinho. Se seu carro usa os aditivos certos no seu motor, não vai ter problema sua válvula travar. E se ela travar, você vai perceber pela temperatura do seu carro. Seu carro subiu a temperatura, a ventoinha está armando e não está abaixando, a sua válvula pode ter travado. Mas isso é muito difícil acontecer se você usa aditivo, se você mantém o seu carro com a manutenção preventiva em dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixam no comentário aqui, que eu respondo, faço um novo vídeo respondendo para vocês direitinho, entendeu? Deixa um likezão pra nós aí e se inscreve se puder. Tamo junto.